Nessa videoaula, nós vamos falar a respeito das cirurgias mucogengivais, procedimentos cirúrgicos mucogengivais. Alguns autores tendem a denominar essas cirurgias de cirurgias plásticas periodontais. A denominação mais tradicional, mais antiga, se refere a esses procedimentos como procedimentos cirúrgicos mucogengivais. Então, são procedimentos cirúrgicos que visam corrigir alterações na quantidade, na posição e na morfologia da gengiva. Então, situações onde nós precisamos, por exemplo, aumentar a largura de gengiva inserida, num paciente que tem uma faixa estreita de gengiva inserida em determinadas regiões, ou então procedimentos que eram realizados antigamente para aumento da profundidade do vestíbulo, visando uma melhor adaptação de uma prótese total, de uma prótese removível, tratamento de recessões gengivais, cirurgias para recobrimento radicular, aqui sim, realmente cirurgias estéticas, bem como correção de freios e bridas, a remoção de freios labiais ou linguais que estejam interferindo na fonação do paciente, na deglutição, ou o reposicionamento desses freios, bem como a correção de defeitos do rebordo alveolar em áreas submetidas à exodontia, são procedimentos considerados cirurgias mucogengivais. Então nós vamos nessa videoaula fazer alguns comentários a respeito desses procedimentos que visam corrigir alterações na forma, na quantidade de gengiva que o paciente apresenta, alterações na morfologia da gengiva. Nós não estamos falando aqui de cirurgias que visam tratar a doença periodontal. Não, são cirurgias que visam corrigir alterações anatômicas, morfológicas da gengiva. Não estamos falando de cirurgias que visam diretamente a tratar a doença periodontal provocada pelo biofilme, pela placa. São situações como essa que nós estamos ilustrando aqui, como por exemplo essa região onde existe um freio labial inserido próximo à margem gengival desses incisivos centrais e já a ocorrência de um certo grau de recessão gengival. Então isso nos leva a questionar por que nesses incisivos laterais nós não temos recessão gengival e por que nesses incisivos centrais ocorreu uma recessão gengival. Então talvez pela quantidade insuficiente de mucosa ceratinizada, talvez pela tensão exercida por esse freio labial. Então, esses fatores aqui, num paciente já livre de doença periodontal, livre de placa, é que a cirurgia mucogengival visa corrigir. Por exemplo, um paciente pós-tratamento ortodôntico, onde existe uma recessão gengival, então uma cirurgia com finalidade estética visando o recobrimento dessa recessão gengival é classificado como um procedimento mucogengival. Dentro das cirurgias plásticas periodontais, nós temos também aqueles casos de correção de sorriso gengival que não se enquadram na antiga denominação de cirurgias mucogengivais. Mas se nós pensarmos em cirurgias estéticas, cirurgias plásticas, essas situações de sorriso gengival, excesso de tecido gengival, poderiam se enquadrar também como procedimentos de cirurgia plástica periodontal, porém não cirurgia mucogengival. Situações onde nós temos bridas inseridas sobre o rebordo, causando diastemas, associado à falta de mucosa ceratinizada, são situações que nós podemos corrigir com uma cirurgia mucogengival também. Situações onde o paciente foi submetido à exodontia do elemento dental e houve a criação de um defeito de rebordo. Então, esse defeito de rebordo ele pode ser corrigido com enxerto de biomateriais, como também pode ser corrigido apenas com enxerto de tecido mole. Então, os casos em que se corrige com enxerto de tecido mole, isso é considerado uma cirurgia mucogengival. Bem como cirurgias que visam corrigir a quantidade de mucosa ceratinizada ao redor de implantes osso-integrados, melhorando a qualidade desse tecido, também podem ser enquadrados como procedimentos mucogengivais. Inicialmente, é importante nós discutirmos a questão da importância da largura de mucosa ceratinizada para que o paciente tenha saúde periodontal. Então, aqui nós temos 3 situações de
pacientes com diferentes situações clínicas. No primeiro caso, nós temos um paciente que tem uma ampla faixa de mucosa ceratinizada. Na segunda foto, nós temos um paciente que tem uma faixa mais estreita de mucosa ceratinizada, mas ainda assim uma faixa considerável. E na terceira foto, nós temos um paciente que praticamente não tem mucosa ceratinizada. Não tem gengiva inserida, melhor dizendo. A única mucosa ceratinizada que ele tem é a mucosa que faz parte do sulco gengival. Então, nós dizemos que nessa situação o paciente praticamente não tem gengiva inserida. Mas veja que independente da quantidade de gengiva inserida que nós temos, o paciente ele pode ser capaz de executar um bom padrão de higiene e manter-se livre de doença periodontal. Então, não é essencial que um paciente tenha uma ampla faixa de gengiva inserida para que ele tenha saúde periodontal. No entanto, situações como essa da terceira foto, elas podem se tornar preocupantes se nós tivermos associado a isso, por exemplo, um freio labial inserido nessa região, ou um paciente que tem um controle de placa deficiente, ou um paciente, por exemplo, que tendo esse biotipo tecidual frágil, fino, delicado, vá se submeter a um tratamento ortodôntico, por exemplo. Então, essas situações podem contribuir para que na presença desse biotipo tecidual mais frágil, ele venha a desenvolver perda de inserção associado à recessão gengival. Então, nos preocupa quando nós temos uma faixa inadequada de gengiva inserida associado a esses fatores, por exemplo, acúmulo de biofilme, paciente que volta e meia apresenta restos alimentares depositados nessa região, a presença de um freio inserido próximo a essa margem gengival, paciente que mostra índices de placa inadequados, tensão dessa margem gengival por um freio ou uma brida, como nós citamos, e pacientes de maior suscetibilidade à doença periodontal são situações em que talvez seja interessante nós intervirmos nessa condição, principalmente se já existir um início de recessão gengival, buscando criar um biotipo tecidual mais adequado, mais resistente às agressões da escovação, ao atrito do bolo alimentar durante a alimentação, durante a mastigação, durante a escovação. Tá? Então, isso não quer dizer que todos os pacientes com falta de gengiva inserida necessitem se submeter a uma cirurgia mucogengival, mas na presença dos fatores que nós listamos agora há pouco, que seriam esses aqui, são situações que o profissional deve refletir quanto à possibilidade de tentar melhorar o biotipo tecidual com uma cirurgia mucogengival. E para isso, uma das cirurgias mais clássicas para aumentar a largura de mucosa queratinizada é o enxerto gengival livre ou o enxerto autógeno de mucosa mastigatória. Esse enxerto gengival livre, normalmente ele é removido da região palatina, completamente separado do seu leito original, do seu suprimento vascular, e posicionado em uma região previamente preparada, ou seja, aquela região onde existe uma falta de gengiva inserida e, consequentemente, uma falta de mucosa ceratinizada. Lembrando que a mucosa ceratinizada ela é a soma da gengiva inserida e da gengiva livre. Então, observe um paciente como esse. Se nós observarmos os incisivos laterais do paciente e esses dois incisivos centrais, nós podemos observar que nessa situação nós temos uma faixa estreita de gengiva inserida, praticamente a única mucosa ceratinizada que nós temos nesse dente é a gengiva livre. Além disso, um freio labial inserido junto a essa margem, provocando tensão constante nessa margem gengival durante a fonação, durante a alimentação, durante a escovação. Então, nessas situações, buscando melhorar esse biotipo tecidual, nós podemos indicar um enxerto gengival livre para essa região. Esse enxerto gengival livre, como nós mencionamos, é um fragmento da mucosa mastigatória do palato que é removida e posicionada nesse leito receptor que foi previamente preparado. Então, nós fazemos o preparo desse leito, a colocação desse enxerto e a sutura desse enxerto contra o leito por meio de suturas periósticas que circundam a região lingual desses dentes.
Aqui nós estamos vendo o aspecto 2 meses após a realização do enxerto gengival livre, mostrando a melhora que nós obtemos na qualidade, no biotipo tecidual. Então é uma cirurgia extremamente previsível para a criação de mucosa ceratinizada. No entanto, nem sempre é previsível a ocorrência de recobrimento radicular por meio dessa técnica. Segundo alguns estudos, a porcentagem média de recobrimento radicular que ocorre com o enxerto gengival livre é em torno de 50 a 60% da recessão. Então, a finalidade principal desse procedimento é melhorar o biotipo gengival, criando uma faixa mais larga de mucosa ceratinizada nessas regiões que anteriormente apresentavam falta de mucosa ceratinizada e um freio labial inserido nessa margem. Nós estamos vendo o aspecto inicial e o aspecto 2 meses após a realização da cirurgia. E aqui nós temos a foto da mesma paciente 19 anos depois da realização do enxerto gengival. Então observe como há uma estabilidade nessa situação, a paciente não teve uma progressão da recessão gengival, pelo contrário, houve até um pequeno ganho, um pequeno recobrimento ao longo do tempo, coisa que acontece muitas vezes com o enxerto gengival livre, que é um fenômeno antigamente denominado de creeping attachment, que é uma expansão tardia que esse enxerto pode sofrer, promovendo uma redução na recessão gengival. Mas o objetivo principal, como nós já dissemos, é melhorar o biotipo tecidual em áreas com biotipo frágil, como essa que nós vemos no caso inicial. Aqui nós temos uma outra situação de uma paciente que já é portadora de doença periodontal em outros dentes da cavidade bucal, e nós nos deparamos com um biotipo tecidual extremamente frágil, fino, que nós chegamos até a enxergar por transparência parte da superfície radicular do dente. Aliado a isso, um freio labial inserido próximo à margem gengival. Então a opção aqui foi feita pelo enxerto gengival livre. Foi feito o preparo do leito receptor com uma lâmina de bisturi, onde nós removemos o epitélio e parte do tecido conjuntivo, deixando o periósteo sobre esse leito receptor. É dessa região que virá a nutrição desse enxerto na fase inicial de cicatrização. Após o preparo do leito, nós removemos o enxerto da região palatina, posicionamos esse enxerto e fazemos a sutura desse enxerto de encontro ao leito receptor. Aqui nós temos 3 fotos ilustrando o aspecto inicial, 1 mês após a cirurgia e 2 anos e meio após a cirurgia. Observe que a longo prazo nós tivemos inclusive um recobrimento das recessões gengivais durante o processo de médio e longo prazo de cicatrização desse enxerto. Apesar de que o objetivo principal era melhorar o biotipo gengival dessa região, buscando reduzir as chances de que essas recessões gengivais se acentuassem com o passar dos anos. Aqui nós temos uma outra situação clínica, onde nós temos recessão gengival já instalada, falta de gengiva inserida, biotipo tecidual frágil e freio labial inserido próximo à margem. Então nós podemos constatar que mesmo o paciente tendo um padrão de higiene razoável, por que ocorreu recessão gengival nesses 2 incisivos e não ocorreu nos incisivos laterais? Então isso nos leva a questionar a importância de nós termos um biotipo tecidual com uma quantidade mínima de mucosa ceratinizada a fim de contribuir para que não ocorra uma perda de inserção nessas regiões. Então nós temos aqui novamente o preparo do leito receptor. Aqui nós temos a foto ilustrando a obtenção do enxerto da região palatina. Então o enxerto ele é normalmente removido, a porção epitelial e uma pequena espessura de tecido conjuntivo de uma região posterior às rugosidades palatinas e anterior à região do forame palatino maior, para nós não corrermos o risco de hemorragia transoperatória e pós-operatória. Esse enxerto ele não necessita ser um enxerto espesso, ele é um enxerto fino, que é removido empregando-se um pequeno molde prévio para que nós obtenhamos um enxerto exatamente do tamanho de que nós necessitamos. Aqui nós estamos vendo o enxerto já suturado contra o leito receptor, o aspecto após 1 mês da cirurgia mostrando o início do processo de reparação.
Infelizmente, nesse caso, nós temos somente essa foto de curto prazo. E aqui uma outra situação, onde nós temos uma recessão já instalada, um paciente com um controle de placa inadequado, onde nós fizemos primeiramente um tratamento periodontal básico de orientação de higiene, raspagem, alisamento radicular, prescrição de escovas interdentais, e 15 dias depois nós obtivemos essa condição. Então observe uma melhora no grau de inflamação, porém nessa região nós temos um biotipo tecidual mais frágil, num paciente que já tem um controle de placa deficiente. Por essa razão, nós optamos realizar um enxerto gengival livre para melhorar a qualidade desse tecido. Aqui o aspecto após a raspagem, 15 dias após. Então foi feita a preparação do leito receptor com uma lâmina de bisturi número 15, removendo o epitélio e tecido conjuntivo e deixando o periósteo recobrindo esse tecido ósseo. A região onde existia a recessão foi feita a raspagem e alisamento radicular com uma cureta, o enxerto já removido em posição e suturado sobre o leito que foi preparado. Aqui nós temos o aspecto 15 dias depois da cicatrização, mostrando que está havendo a reepitelização desse enxerto a partir das margens dessa ferida. E aqui nós temos o aspecto 2 meses depois da realização do enxerto gengival livre. Então o que nós podemos perceber? Houve uma melhora importante na qualidade do tecido dessa região e inclusive foi conseguido um recobrimento parcial da recessão gengival que esse dente apresentava. Mas o objetivo principal não era recobrimento radicular, e sim a criação de uma faixa mais larga de mucosa ceratinizada, a fim de melhorar a previsibilidade dessa região e diminuir as chances de que essa recessão se acentuasse. Por fim, mais um caso de uma paciente jovem, aluna de odontologia, que mesmo tendo um bom padrão de higiene bucal, ela submeteu-se a um tratamento ortodôntico e não que o tratamento ortodôntico isoladamente seja responsável por isso, mas é um fator predisponente para a ocorrência de recessões gengivais, dependendo da movimentação que esse dente sofreu e dependendo do biotipo tecidual prévio que existe nessa região, que nesse caso nós podemos ver que se trata de um biotipo frágil, onde nós não temos mucosa ceratinizada, uma faixa expressiva, temos apenas a mucosa do sulco gengival queratinizada e não temos gengiva inserida. Foi feita a raspagem e alisamento radicular desses dois dentes. Foi feito o preparo do leito receptor. Foi feita a remoção do enxerto gengival da região palatina e a sutura desse enxerto passando o fio pelo periósteo e circundando a face lingual dos dentes, bem como realizando-se 2 suturas interrompidas na região lateral. Aqui nós temos a sutura da região palatina, para ajudar na manutenção do coágulo nessa região. E essa é uma cirurgia em que nós ainda utilizamos a colocação de cimento cirúrgico para a proteção tanto da área receptora quanto da área doadora. Aqui nós temos o aspecto 3 meses depois da cirurgia, mostrando que houve uma melhora expressiva na qualidade do tecido, né, e um recobrimento parcial dessas recessões a curto prazo. No longo prazo, nós temos fotos de acompanhamento que não estão nessa aula, mas houve o recobrimento total da recessão, provavelmente pelo crescimento, pela expansão tardia desse enxerto gengival. Por fim, nós temos mais 2 casos para ilustrar a indicação do enxerto gengival livre. Novamente, um paciente com um bom controle de placa, mas já com alguma recessão gengival instalada e um biotipo tecidual frágil, onde nós temos uma faixa muito estreita de mucosa ceratinizada e ausência de gengiva inserida na região dos 2 incisivos centrais. Ao tensionarmos ou tracionarmos o lábio, observe inclusive que há uma discreta isquemia dessa margem gengival em decorrência da inserção desse freio labial próximo à margem gengival. Então, nesse procedimento, nós temos por objetivo, com a preparação do leito, eliminar essa inserção de freio labial e criar uma faixa mais larga de mucosa ceratinizada em substituição a esse biotipo tecidual mais frágil. Aqui nós temos o preparo do leito receptor, como vocês podem observar, a raspagem da superfície radicular sobre essas recessões,
Com um pequeno molde que pode ser feito com o próprio envelope do fio de sutura, nós fazemos a delimitação do local onde vai ser feita a remoção do enxerto gengival. Devemos evitar a região das rugosidades palatinas e evitar essa região posterior ao segundo molar devido à proximidade com o forame palatino maior. Da mesma forma, esse enxerto deve ser removido afastado da margem gengival desses dentes pelo menos 2 milímetros, a fim de evitar que exista alguma recessão gengival a longo prazo nessa região doadora. O enxerto foi removido. Muitas vezes existe um excesso de tecido adiposo que ele pode ser removido, deve ser removido a fim de ficarmos apenas com o tecido conjuntivo propriamente dito. O enxerto está posicionado sobre essa região e suturado sobre o leito. Importante é que nós não devemos colocar o enxerto somente em cima da recessão gengival. Lembrem-se que a nutrição desse enxerto ela depende dos vasos sanguíneos do periósteo do leito que foi preparado. Então, apenas uma pequena porção do enxerto pode ser colocada sobre as recessões. A sua grande maioria deve ficar sobre o leito que foi preparado. Sutura. Aqui nós temos o aspecto 7 dias, quando o paciente retornou para a remoção do cimento cirúrgico e dos pontos, mostrando uma reparação bastante adequada, a reepitelização desse tecido a partir das áreas adjacentes. Aqui nós temos o aspecto da região palatina que serviu de tecido doador, com 7 dias, já com uma cicatrização bastante adequada. E aqui nós temos 30 dias depois da cirurgia, mostrando 6 meses depois da cirurgia, mostrando a melhora na qualidade do tecido que foi obtida com essa cirurgia. E por fim, um caso onde nós temos uma brida, ou seja, um tecido conjuntivo fibroso que se insere lateralmente na região entre canino e primeiro premolar, associado à falta de mucosa ceratinizada nesses dentes. Além de tudo, era uma paciente que seria submetida à confecção de prótese parcial removível. Então, julgou-se interessante a remoção dessa brida e a criação de uma faixa adequada de mucosa ceratinizada nesses dentes que receberiam o apoio da prótese parcial removível. O leito foi preparado nessa região. Aqui nós temos um enxerto que foi removido, a remoção do tecido adiposo desse enxerto gengival previamente à sua sutura, e a estabilização desse enxerto no leito que foi preparado com uma sutura no periósteo circundando a face lingual dos 2 premolares e 2 suturas interrompidas na lateral dos enxertos para melhor estabilidade. Aqui o aspecto após 7 dias, quando foi feita a remoção do cimento cirúrgico dos pontos, mostrando que não há necrose do tecido enxertado, ele apresenta uma boa vascularização, está adequada a reparação para o período de 7 dias. E aqui nós temos após 3 semanas, mostrando uma reparação bastante adequada nessa região. Aqui nós temos o aspecto 6 meses depois, então observe que aquela brida ela veio a se reinserir na porção apical a este enxerto, deixando de existir tensão tecidual e criamos uma faixa adequada de tecido que irá favorecer o controle de biofilme pelo paciente, principalmente num paciente que vai iniciar o uso de uma prótese parcial removível, tendo esses dentes como dentes apoios de grampo dessa prótese. Na próxima videoaula, nós vamos comentar a respeito dos procedimentos mucogengivais utilizados para recobrimento radicular, que seriam, no caso, cirurgias plásticas periodontais para recobrimento radicular. Ainda em tempo, a foto inicial desse último caso e a foto após 6 meses da realização do enxerto gengival livre.